E os advogados do perito Eduardo Talhaferro informaram ao Supremo Tribunal Federal que não irão apresentar a defesa do ex-assessor. O posicionamento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes em petição protocolada na última segunda-feira. Os advogados contestam a intimação por edital e afirmam que a citação deveria ocorrer por meio de carta rogatória à Justiça italiana. Segundo a defesa, o acusado tem endereço conhecido e reside na Itália, o que afastaria a utilização desse tipo de citação. No documento, os advogados se recusam a cumprir qualquer função que implique dar ciência informal ao réu sobre a denúncia. Eles também citam o Código de Ética da OAB e afirmam que a norma impõe dever de resistência diante de atos considerados ilegais. A defesa alega que a citação por edital é medida excepcional e que só deve ocorrer quando o paradeiro do réu é desconhecido. Segundo os advogados, no caso de Talhaferro, o endereço é certo e de conhecimento da Corte. Marcília, já tratamos desse caso aqui, falamos inclusive sobre possibilidade de citação por carta rogatória, já que ele mora na Itália e tem o endereço certo. Agora, sobre essa estratégia da defesa dos advogados de não responderem à citação, o que acontece? Qual é o próximo passo? Eu entendo ali que eles não querem responder por conta dessa citação feita dessa forma, né, por edital. Mas há algum outro mecanismo jurídico onde eles possam formalizar essa irregularidade, essa ilegalidade no caso do cliente, para que eles não percam prazo, ou para que eles não possam alegar ali que não responderam o prazo, ou enfim, que o Talhaferro não foi assistido pelos advogados? Bom, só para também deixar claro, como até foi explicado para a audiência, é isso, você, quando está fora do país, no lugar certo, sabido, é carta rogatória, acabou, né? Quando você não sabe onde a pessoa está, aí sim é edital. A gente já viu essa mesma ladainha feita pelo Moraes, no caso, inclusive, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, né? Que ele fez uma confusão, que citar por edital, mesmo que houvesse endereço sabido, etc. Então, o Moraes, ele usa isso para tentar acelerar o processo, né? Para ele tentar dar efetividade ao processo. Ele quer o resultado, ele não quer fazer justiça. O que os advogados estão, nesse caso, fazendo é reconhecendo que nós estamos diante de um processo político, né? Então, não vai haver a resposta, não havendo a resposta porque não é o jeito correto, eles estão dizendo, olha, o Moraes não está certo, não é assim que se faz, não é dessa maneira que isso deve ser feito e vão deixar de apresentar a resposta. O que o Moraes vai fazer aqui é tocar adiante. Agora, eles sabem que o Moraes vai tocar adiante mesmo com a resposta. Quer dizer, se você está diante de um processo que você sabe que vai ter um resultado inalterável fazendo isso ou fazendo aquilo, bom, talvez então não importe a defesa. E isso é o que me parece que está sendo reconhecido aqui pelo próprio Talhaferro. Bom, pouco importa qual vai ser a defesa a ser apresentada, se eu vou responder no prazo ou não vou responder no prazo, porque um processo político, ele começa do fim para o início, ele começa do resultado e depois você vai encaixando as peças de trás para frente. E me parece que é o caso aqui, inclusive com o Talhaferro, desde o primeiro momento. O que é possível fazer? O que a defesa pode fazer diante do reconhecimento de que está diante de um processo político? Reclamar da Suprema Corte a organismos externos, como o OEA, a ONU, etc. Enfim, coisa que, inclusive, no caso do Eduardo Bolsonaro, também foi feita e foi entendido aqui como obstrução de justiça ou traição à pátria e outras bobagens mais. Também, desculpa, Paulo, também tem outro ponto. Uma carta rogatória, ela tem que ser enviada para a Embaixada da Itália e de lá para Roma e depois notificado do Talhaferro. Ou seja, o conteúdo desse documento, eventualmente a base jurídica na qual esse documento é feito, deveria ser informado para as autoridades italianas. E quando um governo italiano recebe um pedido de extradição ou de condenação ou de acusação sem nenhuma base jurídica, porque nesse processo é claramente político, como o Dr. Marcília estava falando, provavelmente não vai dar vazão a esse pedido, provavelmente não vai cumprir esse pedido de citação, etc. Então eles também não querem passar vergonha, como já passaram a nível internacional, né? E também essa questão da reclamação, com certeza a defesa de Talhaferro vai reclamar com as autoridades italianas e isso vai ser um empecilho e grave para qualquer tipo de extradição ou pedido de extradição que o Brasil possa fazer contra Talhaferro.